Amém? Depois de uma palavra de saudação dessas, seria até dispensável a pregação. Mas é motivo de honra, mais uma vez, subir aqui nesse altar para poder falar um pouco do que Deus tem feito na minha vida e na vida da minha família. Agradeço aos senhores pastores a oportunidade, a confiança, sei da responsabilidade que é, não só substituir o pastor Wallace, mas falar do Evangelho de Cristo. É uma responsabilidade tremenda. Estava sentado ali, minha esposa falou, sua mão está fria. Eu falei assim, é como se fosse a primeira vez. Todas as vezes que eu subo aqui, é como se fosse a primeira vez. Porque o nosso Deus é real, o nosso Deus é vivo e, sobretudo, Ele é santo, Ele é poderoso. Amém? Abra suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 16, a partir do versículo de número 13. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. A confissão de Pedro. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem dizem os homens que eu sou? Ou quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam-lhe, uns dizem João, o Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Perguntou-lhes ele, e vós, quem dizes que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Só até aí, feche seus olhos, curva a sua cabeça, coloque a mão no seu coração. Senhor Deus, Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és maravilhoso. Tu és o único digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Como nós acabamos de cantar, ó Pai, que o Senhor cresça, que o Senhor apareça e que nós nos diminuamos cada vez mais, Senhor. Que a única voz audível aqui neste lugar seja a voz do Teu Espírito Santo. Senhor, eu sou falho, sou pecador, sou limitado, mas com a Tua graça, com o Teu poder e com o Teu Espírito Santo, eu posso ser boca do Senhor aqui nesta noite. Então me usa como canal de bênção, porque a Tua igreja precisa, a Tua igreja carece, e a Tua igreja veio aqui para Te ouvir. Então, ó Deus, não permita que eu fale nenhuma palavra de mim, que seja somente o Senhor a falar aos nossos corações nesta noite, é o que eu Te peço, no nome santo do Teu Filho Jesus. Amém. É um texto diferente para a mensagem que vai ser pregada. Nós estamos chegando daqui a 9 dias, estaremos todos assentados ao redor de uma mesa, celebrando um nascimento. A data mais celebrada de toda a humanidade. O aniversário mais comemorado do mundo. O aniversário do nosso Senhor Jesus Cristo será comemorado daqui a 9 dias. Sabemos sim que é uma data simbólica, que não representa de fato a data que Ele nasceu. Mas o mundo inteiro vai se reunir, as famílias inteiras vão se reunir para celebrar este momento, para celebrar este Natal e comemorarem algo. Eu digo algo porque a mensagem que nós vamos falar nesta noite é sobre quem é o Cristo do Natal. Quais foram as reações daquele povo quando tomaram conhecimento do nascimento desse que é o Cristo do Natal? Será que nós, como família de Deus, como povo do Senhor, temos de fato comemorado o Cristo do Natal? Temos reconhecido de fato quem é o dono e o verdadeiro autor e consumador da nossa fé? O único digno dessa festa que nós iremos comemorar? A cidade está enfeitada, as luzes estão para todo lado, as casas estão, lá em casa tem uma árvore de Natal, apesar que o Daniel já quebrou as bolas dela quase toda. Em todos os lugares tem, em todos os lugares nos remontam a uma festa. Mas eu falo para essa igreja, que é chegado o tempo de nós devolvermos essa festa a quem é de fato o dono dela. Jesus Cristo foi colocado de lado nessa festa e no trono dele está sentado um velho gordo com a cabeça branca e vestido de vermelho. Se eu perguntar para nossas crianças, eu não falo as crianças lá de fora, eu falar para as nossas crianças, quem é o personagem principal dessa festa, eles vão me dizer que é o Papai Noel. E tanto eu quanto você, nós sabemos
que o personagem principal dessa festa é Jesus Cristo. Assim como Pedro ouviu de Jesus: quem vocês dizem que eu sou? Ele, cheio do Espírito Santo, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. São dois momentos desse diálogo. Eu acabo de me lembrar aqui que essa semana, enquanto eu estudava, enquanto eu preparava essa palavra, tive uma semana corrida. Ontem eu tive o privilégio de estar com os nossos irmãos no Enéas, ministrando para os casais ali, contando um pouco do que Jesus fez no nosso casamento. E enquanto eu estudava essa semana, eu me deparei com um episódio do Natal que chama Se Beber Não Sei, gravado há um ano atrás, de um grupo lixo. Eu sei que o culto é gravado, mas de um grupo lixo chamado Porta dos Fundos. Para eles que gravaram há um ano atrás, Jesus era um homossexual e Maria uma maconheira, e estavam na noite de Natal celebrando esse Natal. Quando Jesus faz a primeira pergunta, ele diz: quem dizem os homens que eu sou? Eu pergunto para vocês hoje: o que o mundo lá fora diz que é o nosso Senhor? O que o mundo lá fora está dizendo que é o nosso Cristo? Esse ano eles ainda pioraram. O mesmo grupo, com Fábio Porchat e Companhia Limitada, gravaram outro especial de Natal que está na Netflix. Infelizmente, tem um abaixo-assinado de mais de 1 milhão de assinaturas para tirar do ar, mas não vão tirar. E esse ano o episódio chama A Primeira Tentação de Cristo, em que o nosso Senhor Jesus ele é levado para o deserto, e a primeira tentação dele é uma relação homossexual, em que, pasmem vocês, em que a relação homossexual se consuma. Esse é o Cristo que eles têm dito aí fora. E como tem sido o nosso posicionamento como igreja diante do que o mundo tem dito daquele que é o dono dessa festa? Quem é o Cristo? Quem é o dono dessa festa? Frederico Nietzsche, em um dos seus livros, é um grande filósofo, ele diz que nós, nas nossas falhas, nas nossas mazelas, nas nossas dificuldades, nós criamos um ser sobrenatural para depositar nele as nossas dificuldades, que nós criamos Deus. Eu cito aqui 2 exemplos, Frederico Nietzsche e Porta dos Fundos, do que eles dizem que é o nosso Deus. E qual é o nosso posicionamento diante disso? Será que de fato nós sabemos quem é o dono dessa festa que nós vamos comemorar daqui 9 dias? Será que se eu chegar na casa de cada um de vocês, eu vou ver que lá tem algo diferente, que vai me rememorar ao sacrifício, que vai me rememorar a cruz, que vai me rememorar o nascimento do Verbo vivo que desceu do céu e se encarnou para morrer por você e por mim? Será que eu vou lembrar disso? Será que ao chegar na sua casa, na sua decoração de Natal, eu vou ver isso? Em Gálatas 3, versículo 11, diz que Jesus Cristo é tudo em todos. Ele é o Senhor do Natal, Ele é o dono da festa, Ele é a autoridade principal entre nós. Amém ou não amém? A quem nós estamos celebrando nesses dias, gente? C.S. Lewis, um escritor famoso, contemporâneo da igreja, que tem ajudado bastante, escrito bastantes livros, ele fala que se nós olharmos para Cristo, nós vamos ter 3 hipóteses. Uma, que ele era um mentiroso, que cai por terra. Porque se ele não era quem ele dizia que ele fosse, ele era um mentiroso. A segunda hipótese era ele ser um lunático. Talvez ele falava que era, mas ele não era, ele estava imaginando aquelas coisas. E a terceira hipótese é que ele é de fato o Filho de Deus. Se Jesus não fosse o Filho de Deus, nós hoje não estaríamos assentados aqui, ouvindo uma palavra que é vinda do próprio trono de Deus. Isso aqui tudo seria em vão. Isso aqui tudo seria em vão. Se Jesus não tivesse morrido, se fosse mentira essa história, ela não teria percorrido esses 2000 anos, transformando, dizendo tudo a mesma coisa, que Jesus veio de uma virgem, que ele nasceu, que ele morreu, que depois do 3º dia ele ressuscitou. Se tudo isso fosse mentira, já teria se esvaído no tempo. Às vezes em algum momento da sua vida você contou uma mentira, mas com o tempo as pessoas vão esquecendo. Qualquer mentira, nós vemos os políticos aí que contam mentiras à torta e à direita.
Passa 4 anos, todo mundo esqueceu, vota no cara a mesma coisa. As mentiras, elas são esquecidas. Mas o evangelho do nosso Senhor Jesus, ele é real. E Jesus, ele é sim o Cristo do Deus vivo. Às vezes, nós pensamos que Jesus, ele começou a existir quando ele nasceu naquela manjedoura. Mas não. Igual está lá em Isaías 40:13. Antes que houvesse dia, eu era. Jesus, como está lá em Apocalipse, ele já foi crucificado desde a fundação do mundo. Ele veio aqui por escolha, para salvar a mim e a você do inferno. Ele escolheu. Se nós olharmos toda a Bíblia ela é cristocêntrica. A Bíblia não é um livro solto, que os livros se confundem, que cada um conta uma história, não. A Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, ela vai nos trazer uma verdade, que Cristo é o Filho do Deus vivo, e é a Ele que nós servimos neste Natal e em todos os dias da nossa vida. Se nós voltarmos em Gênesis, quando o homem cai, o próprio Deus fala, vai ser um nascido de mulher, que vai ter ferido o calcanhar, mas que vai esmagar a cabeça da serpente. Se nós pegarmos Abraão, Cristo está lá simbolizado naquele cordeiro, que foi substituído por Isaac. Se nós pegarmos todos os profetas, Isaías, lá no capítulo 9, versículo 6, diz o quê? Que ele é um maravilhoso conselheiro, que ele é o Deus forte, que ele é o Pai da eternidade, que ele é o príncipe da paz. O mesmo profeta messiânico, em seu capítulo 40, versículo 13, diz que ele mediu as águas na concha de suas mãos. Mediu os céus a palmos, e ele é grande em poder, quando ele chama, nenhuma das estrelas vem a faltar. Esse é o Jesus do Natal. Quem é o Cristo do Natal que você vai celebrar? Quem é o Cristo? Ele é aquele que ressuscitou a Lázaro, dizendo: Lázaro, vem para fora. Quem é o Cristo do Natal? É aquele que está lá descrito no profeta Daniel como dono dos tempos e das eras. Quem é o Cristo do Natal? Essa é a pergunta que fica para nós nessa noite. Nós temos milhares de religiões no mundo, e essas religiões todas vão na contramão do cristianismo. Todas as religiões nos mostram que temos que abrir um caminho para chegar até o céu. Mas o nosso Cristo que nós celebramos, desceu aqui, e Ele é o caminho que abriu e nos leva até o céu. Esse é o Jesus do Natal. Esse Cristo que nós servimos não é um nome. Quando nós falamos Cristo, o nome é Jesus, Yeshua HaMashiach. Cristo é um título. Cristo é a missão para a qual ele foi designado. Cristo significa ungido, o Salvador, o resgatador. Quem é o Cristo do Natal? Ele é aquele descrito lá em Lucas 2, que de uma forma sobrenatural, o anjo apareceu a Maria e falou assim: você é virgem e você vai ter uma criança, e o que foi gerado em você é de Deus, e Ele vai salvar o povo de Israel. Quem é o Cristo do Natal? É aquele que nasceu na manjedoura, que se despiu da sua divindade. Deus não precisava, Jesus não precisava vir para morrer por mim e por você. Ele já tinha tudo, ele já tinha plenitude. Lá em João fala que na plenitude dos tempos ele veio. Ele já era pleno, ele já estava junto do Pai, junto do Espírito Santo. Ele não precisava de nada. Mas quando o mundo foi criado, ele se despiu da sua divindade. Ele se revestiu de fraqueza, de humanidade. Ele veio aqui para sentir dores por mim e por você. Esse é o Cristo do Natal. Esse é o Cristo que nós temos que celebrar. Ele veio aqui para morrer por mim e por você. Ele é a exata expressão do amor de Deus. Nós somos completamente miseráveis e não merecemos esse amor. Não adianta se espantar, tanto eu quanto você, nós merecemos o inferno. A única coisa que nos cabe é o inferno. Cristo sabia que nós iríamos rejeitá-lo. Cristo sabia que nós iríamos falhar, que nós iríamos virar as costas para Ele.
mas mesmo assim, ele resolveu descer, deixar de ser o verbo e se tornar carne, para salvar a mim e a você. Isso que nós temos que ter em mente no Natal. Nós temos que ter em mente no Natal esse Cristo. E se nós olharmos no Evangelho, todos os Evangelhos relatam esse nascimento. E esse nascimento trouxe algumas reações naquele povo daquela época. A primeira reação que eu te falo, se a gente pegar lá Mateus 1, Lucas 2 ou em Marcos, foi a frustração. Quando os magos, não são 3 e não são reis, tá? Não são 3 e não são reis, a Bíblia fala uns magos. Quando os magos chegaram a Herodes e disseram: uma estrela nos trouxe até Jerusalém, porque aqui nasceu o rei dos judeus. A primeira coisa que os judeus tiveram foi a frustração. Por quê? Porque Jesus não era como eles queriam que fosse. Eles esperavam um rei montado em um cavalo branco, forte, poderoso aos olhos, para tirá-los do poderio de Roma. E você sabe qual que é a diferença nossa para aquele povo? Nenhuma. Quando nós nos convertemos a Cristo, a maior dificuldade é nós entendermos que Ele não vai nos dar aquilo que a gente quer. Quando nós nos entregamos para Ele, a primeira sensação, quando a gente vai ter que firmar um compromisso com Ele, vai ter que mudar de vida, é resistir. Fala: não, mas eu não quero esse Jesus não. Jesus não é assim que eu quero não. Nós ficamos frustrados quando nós temos uma oração respondida com um não. Nós ficamos frustrados quando algum parente nosso morre de enfermidade, esquecendo que aquela enfermidade cessou e ele está indo para um lugar onde não haverá mais choro, nem pranto e nem lágrimas. Nós não fomos criados para essa terra. Nós não fomos criados para viver esses 60, 70, 80 anos que nós vamos viver aqui. Nós fomos criados para sermos eternos e vivermos junto com Deus eternamente. Essa é a maior frustração das nossas vidas terrenas. É achar que Jesus não é como a gente quer. E Jesus nunca vai ser como você quer, porque Ele é Deus. Ele é o Filho de Deus. É a nossa vontade que tem que se amoldar à vontade de Cristo. A segunda reação que nós temos é a transformação. Quando nós então conhecemos a Deus, conhecemos o Cristo, de fato, nós somos sim transformados. Aquelas pessoas que passaram por aquele caminho, os magos, quando chegaram, quando depositaram ali os seus presentes, eles voltaram, e a Bíblia diz que eles voltaram por outro caminho. A metanoia acontece, gente. Quando nós encontramos o Cristo do Natal, a nossa vida ela é transformada e nós vamos voltar por outro caminho. Não é pelo caminho que nós viemos. Não é pelo caminho de pecado que, se nós voltarmos, nós vamos cair. Eu lembro bem do Mar Vermelho. Por que Deus fez eles passar no Mar Vermelho e fechou o mar depois? Porque senão o povo do deserto voltaria. Porque senão o povo de Israel voltava. Eles voltavam para o Egito para ser escravo. E nós somos assim. Se nós não conhecemos de fato o Cristo do Natal, nós vamos voltar para o nosso antigo caminho. E essa é a segunda reação que nós vimos com o nascimento de Jesus, tanto naquela época quanto nos dias de hoje. E a terceira reação é a adoração. Quando nós conhecemos o Cristo do Natal, é impossível não adorá-lo. É impossível não se render, não se prostrar e declarar que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é o único digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Quando nós conhecemos o Cristo, quando nós reconhecemos que o Deus se fez carne e habitou entre nós e está aqui entre nós agora, não tem como nós não declararmos a santidade dEle. Não tem como nós o adorarmos, não o adorarmos. E aqueles magos com os presentes fizeram justamente isso. Eles depositaram tudo o que tinham, o ouro, o incenso, a mirra, tudo que eles tinham, eles depositaram aos pés de Jesus.
Será que no nosso Natal nós entregamos tudo aos pés de Jesus? Será que nós entregamos o nosso melhor, o nosso ouro, o nosso incenso, a nossa mirra? Será que nós entregamos? Será que ali naquele momento, naquela reunião familiar, será que Jesus é sequer ao menos lembrado ali naquele lugar? Será que nós, antes de cearmos, sequer fazemos uma oração para agradecer que Ele veio aqui e morreu por nós? É uma palavra dura, irmãos. É uma palavra dura para mim também. Mas eu não tenho compromisso com nenhum dos pastores e nem comigo mesmo. Eu tenho compromisso com Deus. E eu só falo o que Ele mandou eu falar. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Meus irmãos, quem é o Cristo do Natal que nós celebramos? Essa pergunta tem que ficar na nossa mente o tempo todo. O tempo todo. A quarta reação é a salvação. Quando nós conhecemos o Cristo do Natal, nós somos salvos. Assim como nós vimos a história de Nicodemos, que mesmo em oculto conheceu o Cristo do Natal, que teve muito mais coragem do que os discípulos. Quando nós nos assentarmos naquela mesa, pare tudo, desligue o som, desligue o barulho, se reúna com a sua família, você vai ter oportunidade, você vai estar entre pessoas que não conhecem o Senhor Jesus como você conhece. E lá você vai ter a oportunidade de responder a essa pergunta que Jesus Cristo fez: quem dizem que eu sou? Lá você vai poder dizer quem de fato Ele é. Pare por um minuto que seja, fala assim: gente, nós estamos aqui, é Natal, mas isso aqui só tem sentido porque Jesus veio aqui e morreu por nós. O Cristo do Natal é aquele descrito em Apocalipse, já com o fulgor da sua glória, com os olhos como chama de fogo, com os cabelos brancos como a neve, como a voz como um trovão. O Cristo do Natal é o mesmo. Ele não mudou. Ele é santo. E Ele requer a santidade dEle mesmo nesses dias de festa. Nós não podemos ter reações diferentes diante da presença dEle. É uma palavra difícil? É. Mas é uma palavra de exortação. E a palavra do Senhor nos diz que eu repreendo e disciplino a quanto eu os amo. E se você está tendo o privilégio de ouvir isso aqui hoje, é porque o Senhor te ama e quer salvar aqueles que vão cear com você no Natal. Ele quer que o testemunho dele, a história dele chegue naquela mesa de ceia que você vai estar. Para que lá você possa se levantar como Pedro e dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Eu não vou me delongar. Eu só quero que você fique de pé. Se você quiser vir aqui à frente. Se você, em algum momento da sua vida, tem se esqueceu de quem é o Cristo do Natal, vem aqui, que nós vamos orar por você, para que o Cristo do Natal se manifeste na sua vida.